Fala, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, né? Vamos lá, gente. É o seguinte, eu quero passar para vocês hoje, vocês pegaram uma confluência entre o 3 e o 1, uma falha de topo, ou de uma reversão de topo, digamos assim, né? Ou observar como começa um movimento de retração, ou depois a gente vai dar o segmento de mudança da movimentação atual, certo? Então, aqui a gente está com a tela do 3 minutos e 1 minuto. E aqui eu tenho um conjunto de candles, certo? Essa estrutura aqui de resistência que foi formada, aí vamos observar aqui os parâmetros dela, beleza? E aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Digamos aqui que a gente tem um movimento de alta, certo? Encontrou uma resistência, observa que eu não estou falando a questão de onde é que está, e sim o formato, tá? Porque sim, se observar aqui formou uma resistência, com certeza tem motivos para trás também. E se o acaso acontecer sem ter dado o alvo lá para cima, de algum momento, de algum time, de algum tempo analítico, depois disso lá no 30 ou no 120, no diário, mesmo que ele não tenha alcançado os níveis acima, começou essa estrutura aqui, certo? Então, vamos lá. Ele fez essa pernada de alta, fez esse rompimento e nos deu uma sequência altista, ok? Aí fez esse gatilho. Quando fez esse gatilho, a gente tem primeiro, gente, primeira intenção, após fazer esses dois gatilhos aqui. Por que dois? Porque quando ele fechou vermelho, significa que ele momentaneamente ainda não vai fazer o rompimento de topo, certo? E o que, que a gente tem que olhar para trás rapidamente? Eu tenho um movimento de alta. Esse pavio aqui, gente, para quem ainda não consegue absorver a visualização, esse pavio aqui, ó, ele se transformou num novo topo. Ele é um topo que foi rompido. Isso aqui é um topo, certo? Ele foi rompido com esta barra, com este candle. Quando ele faz um pullback, uma retração, né, e não chegou nele, significa que, lógico, óbvio que por aqui ainda pode dar continuidade de alta, certo? Beleza, mas deu não dando a continuidade alta, fechando abaixo. O que, que a gente tem após fazer teste para cima, tentar ir no topo? Sabe aquele teste para cima, pessoal? É aquela tentativa de dar continuidade de alta, certo? Ele está tentando aqui, ó, quando ele fechou esse candle, ele está tentando aqui, ó, com este candle, quando você entra comprado, digamos assim, né? Porque uma hora você vai entrar, lógico. Você está querendo pegar o alvo lá para cima, está querendo pegar continuidade. Acrescentou o contrato, digamos assim, já veio daqui de baixo, deu, né? Acrescentou o contrato. Ou entrou por aqui, foi lá, esticou, fez parcial e está aguardando este rompimento aqui, né? Se ele está aguardando este rompimento para ir embora com ele, para quem já entrou, quem entrou comprado e quem já estava posicionado comprado para fazer a continuidade. Acontece que ele pega e não faz o topo novo, não fecha acima, fecha abaixo do candle de venda anterior. Aí, rapidamente, o que, é que a gente tem que observar? Aí eu ainda tenho esse suporte aqui, ó. Por quê? Porque que ele fez um rompimento. Tá vendo esse pavio? Tá vendo essa última máxima? Esse aqui foi o ponto que ele fez rompimento. Significa que ele fez essa pernada geral, né, de alta, e o primeiro teste é o último rompimento que ele fez aqui. Basicamente aqui sobre a estrutura do candle anterior. Aí quando ele vem e faz esse teste aqui, que agora foi feito, né, ele nos deu esse teste aqui, ele já está nos indicando que, tá, toma, eu cheguei no suporte, o primeiro suporte devido que eu já visualizei. Se ele chegou ao primeiro suporte que eu visualizei, vou entrar comprado. Beleza, Cris, eu entrei comprado para ir embora, certo? Certo, você entrou comprado para ir embora. E aí, foi? Ele foi, deu alvo aonde? Ele foi com a alta. Isso aqui, gente, estou falando do lado de quem está
Na hora que está olhando no gráfico a formação do movimento, ele está vendo o lado comprador, certo? Porque quando na hora de trade ou a movimentação, você vai ter esses parâmetros. Não, então ele vai dar uma continuidade. Por quê? Até então, pode acontecer dele vir buscar alvos lá para cima, né? Aí, o que acontece? Vamos lá. Observe que hoje eu vou falar só sobre essa região aqui, né? Explicar um contexto aqui. E aí, quando ele chega aqui, fecha abaixo dos gatilhos e do último candle de força, está nos dando indício que começou uma falha de topo. Começou, tá? Porque essa estrutura aqui, para uma falha mais ampla, ela é apenas o início. Entendeu, gente? Tem uma diferença. Aqui é onde ocorre o scalping. É aquilo que você vai fazer um trade curto, porque ainda não definiu e não confirmou uma falha de topo. O que é confirmar? Gente, a falha de topo ela não é só isso aqui, não é só isso aqui, é o conjunto completo. Por quê? Porque o último ponto que foi rompido foi esse, né? Ele foi embora, estruturou aqui no próprio candle, aqui assim, nessa máxima, e ele poderia ir embora para lá. E também, quando ele chegasse nesse alvo aqui, quando viesse testar, quando aconteceu essa falha, daqui também ele poderia ir embora. Calma lá que eu vou explicar para vocês aí a confirmação da falha de topo, certo? Ela tem versões, tá? Ela tem versões, é por isso que a pessoa vai e acontece de setupizar a situação, um formato, e depois dizer que não deu certo. Não deu certo, Cris, né? Ai, não consegui visualizar e não consegui acompanhar a falha e a reversão, porque não deu certo. Então, por quê? Quando for procurar, ela vai ter as versões das falhas de topo, ela vai ter as versões da reversão do movimento. Então, não é um só, né? E aí, essa região aqui é o nosso início da falha de topo, é o início. Aqui tem scalpings, ó. Tem scalping aqui de compra, tem a nossa sequência que era a continuidade aqui, ó, e depois tem a quebra, tem a informação que falhou o topo, mas nos direcionando até o último rompimento, que é a base da compra, né? Que falhou, né? Então, depois eu venho com a sequência do movimento de baixo, certo? Aqui, esse padrão, essa informação, esse conjunto de candle aqui, ele não está nos dando uma informação, ele não está nos está levando para uma análise, certo? Então, essa análise primária é que começou a falha de topo, certo? Não é porque eu quero que você entenda, porque não é que começou aqui e encerrou aqui. Isso aqui está falando apenas deste movimento, está começando a falar desse movimento, deste rompimento, do teste dele. Testar, gente, é vir aqui, ó, tocar no último rompimento que ele fez no sobre o candle anterior para dar uma continuidade. Aí, aqui, quando ele começa a fechar abaixo, a gente vai ter a outra informação, a nossa outra informação, que deu início de uma falha. Aqui é a que dá pontuação, e daqui para cá, quando esse início da falha dá pontuação, até o ponto qual? Até o último rompimento, não é? Aquele rompimento que ele fez aqui, ó, desses candles de pullback, que ele pegou aqui e fez uma continuidade. Vamos lá. Primeiro vamos falar essa parte aqui, lá no 1 minuto, depois vamos dar a sequência do que eu quero passar para você, tá? Vamos lá. Aqui, ó, mesma situação, aquela situação aqui, ó, que eu estou falando sobre o pavio, que ele rompeu. Aqui está ele, né, no 1 minuto, e aqui, ó, por ele estar dando uma continuidade em candle rápidos, que são 1 minuto cada candle aqui, ele pega e só faz um testezinho aqui e vai embora, que nada mais é, desculpa, gente, nada mais é do que este pavio, certo? Aí ele indo embora, ele vem fazendo apenas uns pullbacks de candle mesmo, porque não tinha encerrado nossos 3 minutos aqui, esse candle, certo? Aí ele fez um pullback, fez um rompimento, fez um pullback, fechando acima do topo anterior. Olha aqui, para quem ainda não conhece, ó, fechou acima desse fechamento de candle aqui, ó, esse aqui, né?
Ele fez, entrou aqui, depois fechou acima, o outro testou aqui embaixo, subiu e fez topo, né? Fazendo isso, o que, que ele fez? Bem aqui. Aí ele deu, começou a fazer nossos gatilhos aqui, ó, nossos gatilhos de falha, né? Ele pegou e fez esse candle fechando abaixo, aqui já por esse topo aqui, né? Por esses três, né? Um conjunto de candle aqui, ó, que são os três candles após fazer esse rompimento, ó. Ele pegou e ficou dentro do pavio e abaixo e dando esse candle vermelho fechando abaixo sobre o candle anterior, que seria essa barra aqui, certo? Quando ele fechou abaixo, você sempre observa que a gente está no movimento de alta e a gente vai ter só essas retrações, essas falhas aqui, nos está dando informações que vem buscar o suporte. Simples assim. Se tratando de 1 minuto, aí você primeiro assim, se ele rompeu aqui, isso aqui é meu suporte. E se ele rompeu aqui, isso aqui é meu suporte. Ok? Micro. Vocês estão vendo que a gente está falando bem fractal, né? De 1 a 3, certo? Então, quando ele dá essa falha aqui, ele vem no suporte. Aí o suporte está aqui. Beleza. Já foi vendido ou então esperou aqui para comprar. Observe que eu dou os dois parâmetros para você, certo? Aqui. Se eu sei que aqui tem um rompimento, se começou um retorno do preço, uma retração, olha para você ver como ele vem fazendo teste nos rompimentos que ele fez. Ó. Aquela hora foi aqui que ele rompeu para cima, certo? Fez pullback, foi embora. Aí começou a falhar o topo aqui, ele já vem para esse suporte, beleza? Tudo muito micro, mas fique atento ao entendimento, certo? Aí aqui também ele pega e chega no suporte aqui, que esse foi o teste dele. Tranquilo até aí, né? Aí, quando chegou aqui, que fechou acima, ó, você observa que temos uns 50%, certo? Ó, né? Aqui e aqui, a gente tem uns 50%, ele está acima. Quando ele veio testar de novo e fechou acima, ele está querendo dizer assim, olha, momentaneamente ainda quero seguir o fluxo. Quero seguir que fluxo, Cris? Eu quero seguir meu fluxo de alta, né? Se eu fechei aqui para cima aqui, eu ainda quero seguir meu movimento de alta, porque eu ainda estou formando esse candle aqui, quando ele, né? Quando ele passa aqui, ó, porque ele deveria pelo menos ter ficado abaixo, mas vamos lá. Quando ele veio e fechou aqui acima, primeira intenção é que ainda permaneça no movimento para cima, ok? Aí ele faz isso aqui, ó, gente, e fica acima desses dois pontos, né? Aqui a gente tem a caixinha de alta, ok? Aí ele pá, resolve ir. E aqui já nos enganou e no sentido assim, olha, eu estou comprado, mas eu já estou pegando o jeito de que o negócio não vai rolar a compra. Ah, por quê? Ah, porque ele pega e fica abaixo do gatilho que fez a baixa, né? Ó. Esse que fez abaixo, esse aqui foi testar. Se aí, como eu falo direto para vocês, se esse candle fecha para cima, não está dando a confirmação de alta? Ah, sim, tá, Cris. Mas olha só, não é o mesmo estudo, não é a mesma análise, ó. Ficou abaixo dele, né? Ficou trabalhando abaixo dos últimos topos aqui. E aqui abaixo, certo? Que é onde esse candle fez rompimento. Depois que estruturou um suporte, ele pegou e fez um rompimento desse suporte, né? Aí ele jogou esse preço aqui para baixo, certo? Aí quando ele volta, se ele fica aqui para cima, é uma informação bem melhor para quem estava comprado, mas ele fechando assim dentro de um ponto específico, ele já está nos dizendo que agora ele não vai subir, né? Por que eu falo agora ele não vai subir? Porque, gente, nada impede também dele fazer assim, igual fez, porque a gente está falando entre dois pontos, entre 1 e 3, e depois entre a força atual do movimento, né? Aí, se ele chega aqui e vai dizer, ah, mas você disse que dá 100% de venda. Ainda não. Aqui é início de movimento de venda devido aos próprios candles no 1 minuto, né? Porque às vezes a gente quer achar a reversão daqui, observe que nós estamos justamente no mesmo lugar, e já quer que a reversão faça assim, não é, gente? A gente já quer que a reversão faça assim direto. Acontece poucas vezes durante o dia ou na semana, mas acontece poucas vezes. De chegar daqui, por exemplo, eu entrei vendida aqui, Cris, eu entrei vendida aqui. Aí eu quero que já vá embora direto.
né? Como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui, ó, foi direto. Algum pullback aqui foi. É por isso que eu estou falando, são poucas vezes que dá, que você vai estar percebendo que é o momento de direto. São poucas vezes. Por quê? Porque eu estou num movimento de alta e eu sei que eu estou agora nesses pontos aqui, ó, eu estou ainda trabalhando a retração. Gente, bota isso na cabeça. Você ainda está trabalhando a retração da alta, certo? Se você visualizar esse ponto aqui, você tem que novamente, olha, vai tentar romper o suporte. Por quê? Porque ainda é uma retração, né, iniciada, mas não é uma fechadona, uma pau, é uma super, né? Não foi direto, digamos assim, não foi direto igual aqui. Se tratar de um minuto aqui, tá? Resumindo, vamos lá. Aí, se eu estou aqui nesse ponto, como eu falei, né? Sei que, ai, gente, eu estava comprado, beleza, agora me lasquei. Agora eu já estou vendo aqui que eu não fiz uma entrada especificamente boa. Ou então já era minha intenção de compra, certo? Certo. Fechou esse gatilho aqui, eu já vou correr o risco de ser estopado, ou então, dependendo de toda da estratégiazinha ali, você vai saber que é hora de você virar a mãozinha aqui para vender, certo? Ah, vendi, tá. Olha para tu ver. Ele começa voltando nos testes de rompimentos. Olha, foi lá, desceu, foi lá novamente e fechou abaixo, praticamente igual esse aqui, ó. Esse aqui desceu, não fechou acima, esse aqui foi a mesma coisa, ó. Desceu, testou novamente e fechou aqui abaixo. Aí, nosso alvo, lembra do nosso suporte que a gente comentou? Falou assim, gente, você encontrou um suporte? Vamos lá com ele, certo? Beleza. Ah, esse suporte aqui foi testado o rompimento dele. Beleza? Se foi testado o rompimento dele, se esse candle fosse um outro formato, fechado abaixo já, um vermelhinho, né? Digamos assim, um vermelhinho aqui, já sem esse pavio, fechado abaixo, com o corpo vermelho grande, igual esse aqui, ó. Aí é uma informação, e dessa forma aqui é a outra. Essa forma aqui é aquilo que ainda está respeitando esse ponto aqui de 3 minutos. Lembra que aqui a gente está conjugando 3 em 1, tá? Se ele ainda está respeitando aqui, e eu sei que aqui é uma pequena retração do 3 minutos ou 5 minutos, né? Eu ainda tenho que acompanhar o lado da força maior, que até então o lado da força maior é a alta, beleza? Beleza, chegou aqui, ele fez esse gatilho aqui, devolvendo, ficando acima do ponto que eu marquei como suporte. Então, quando eu fiz isso, né, eu sei que ainda tem essa possibilidade de subir. Pronto. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando uma retração ainda de uma alta. Aí, quando ele chega aqui nesse topo, aí eu vou trabalhar minha continuidade de alta e visualizar se vai passar ou não, certo? Beleza. Aí ele vai lá nos gatilhos novamente que deu abaixo, ó. Vou aqui, passar o risco aqui, né? E ele pega e faz um pullback aqui no mesmo ponto daquela hora, lembra? Ó, mesmo ponto, né? Só que este pullback, se você não observar, gente, presta atenção que é virada de chave. Se você não observar que ele já fez com esse candle aqui, e que isso daqui é uma falha, você não consegue perceber o lado vendedor, tá bom? Tá bom, gente? Porque eu tenho certeza que esse padrãozinho aqui, ó, tá? É bem conhecido já no meio da galera do nosso operacional. Ele faz uma continuidade, mas dá falha. Por quê, gente? Porque a gente está vendo o nosso tempo maior, está vendo que ele está respeitando esse ponto aqui, que seria a mesma coisa de eu fazer uma linha ali e observar que ele devolveu o rompimento, que ele deveria ficar acima. Esse aqui não rompeu, ó, vou puxar bem aqui, ó. Tá vendo? Tendo de força. Aí esse aqui rompeu, mas já com o teste que ele fez aqui, ó. Esse pavio aqui foi quando ele veio aqui testar, ó, pá, e subiu. Aí o outro, pá, e fechou abaixo novamente. Fala assim, opa, tô falhando agora. Observe que eu tô falando dentro do fractal menor que eu uso, tá, gente? Porque fora isso aí eu não tenho outro
fractal para estar explicando para vocês, mas dentro do que eu uso, ele já me deu início novamente de uma falhazinha aqui, beleza? Quando ele me dá a falha, ele vem no rompimento, normal, vem para esse rompimento aqui, para aquele suporte que a gente testou ele várias vezes, certo? Quando ele me dá essa falha, ele vem para cá e eu já estou observando no meu outro tempo aqui, que o restante desse movimento é um pullback debaixo do gatilho que fez a minha falha, tá beleza? E essa confirmaçãozinha aqui vai aparecer bastante para vocês, só não setapiza, mas vai aparecer bastante para vocês, ele confirmando que está respeitando este movimento aí. Observe, ele subiu, jogou, bateu aqui, ficou acima, tentou elevar a onda, tentou elevar o movimento. Falhou novamente, bateu aqui de baixo, tentou romper fundo, segurou, rompeu o topo desses aqui, mas deu meu candle de falha, porque ele já fez o próprio pullback, né? Quando ele deu esse candle de falha, daqui, ó, não fazendo topo, ele já nos leva para informações de baixa. Ai, Clima, aqui eu ainda fico na dúvida, não vou ter coragem de entrar aqui vendido, não. Nesse aqui ou nesse aqui. Ok, a gente está nos preparando para o início de um movimento. Por aqui, tudo isso que foi explicado, ainda é uma região só de pullback comprador, né? Aí eu estou falando que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, que é o meu candle 35 do 3 minutos, já está me dando um indício vendedor. Um indício, a informação que o preço vai descer, né? Então, todo o restante aqui, você pode trabalhar vendido com esses parâmetros, com essas informações de candle aqui, né? Mas, primeiro, você vai encontrar seu suporte, seu entendimento da venda vai chegar aqui, vai bater aqui, aí, quando fechou esse movimento aqui, você já vai começar a visualizar a informação lá no nosso minuto. Aí, pá, ficou abaixo, respeitou esse ponto, está abaixo de 50%, a caixinha vendedora apareceu, mas aqui no nosso tempo, né, no nosso tempo de 3 minutos, digamos assim, no nosso tempo operacional, porque eu tenho essa base aqui e essa, são meus tempos operacionais, né? Então, nessa base aí, eu vou até puxar uma fila aqui, porque eu conheço, né, que tem dificuldade, quando tem dificuldade de visualizar, é preciso estar botando uma fibra para ver que ele ficou com a nossa caixinha de baixa e com gatilho de baixa. Ó, movimento continuidade, como esse aqui é o meu suporte atual para minha observação, eu vou observar que é isso aqui que aconteceu, tá? Assim, foi alta, aqui eu tenho meu primeiro suporte que eu estruturei e visualizei, perdão, visualizei. E esse movimento aqui, ó, é minha quebra, é aquela quebrazinha que vocês conhecem, quebra de caixinha, né? Movimento baixista. E pode observar que ele estruturou tudo isso aqui, foi tentar fazer, né, aquele movimentão. E aqui, ó, nesse ponto aqui, nesses pontos aqui, tá vendo que não são um candle só específico, mas a localização aqui, ó, ele já está me informando que ele está respeitando a resistência, né? Que ele estruturou lá uma resistência, confirmou e está respeitando e vai jogar o preço para baixo, beleza? Aí, quando ele faz isso aqui para mim, então, olha para você ver, isso aqui é um conjunto, ó, tudo isso aqui é um conjunto de candles, mas estruturou no minuto. Aqui é meu outro conjunto de candles que estruturou com aquela informação do 1, estruturou para mim aqui no 3 minutos. Então, certo? Você estruturou tudo isso aqui, toda essa informação eu precisei para que me mostrasse a movimentação de baixa, aqui no minuto também, eu precisei visualizar tudo isso, eu precisei fazer esse acompanhamento de candles para me confirmar que está dando início ao movimento de baixa. Isso aqui tudo é um início, que agora eu vou passar para vocês a sequência, né? Aí aconteceu o quê? Aconteceu essa iniciação de uma reversão, essa é a retração. Então, vamos lá, o nosso alvo, né?
Chegando aqui, te deu possibilidade por aqui, essa visualização, esse formato, te deu possibilidade, você faz a sua entrada. Por que, Cris? Gente, se você não entrar, o que você vai fazer? Vai ficar só olhando e perdendo os movimentos? O que eu mostrei até agora para vocês? Os candles rompendo um ao outro. Eu mostrei candle fazendo rompimentos, candle respeitando suporte, formato do candle fechando para cima, formato do candle fechando a falha, formato do candle ficando acima de uns 50%, e tentando romper um topo, o formato depois que ele não foi, né? Então, os parâmetros vai dando informação. Ó, o formato que fechou abaixo, o fundo que você precisa visualizar, esse teste deste fundo e a tentativa de romper suporte. Aí, quando você terminar de visualizar isso, você vai ver que tudo isso é pequeno, tá bom? Por quê? Porque se trata apenas dessa região aqui. Tudo isso que foi informado nos seus olhos, você vai ver que é apenas um movimento curto de todo o território, né? Para quem é aí aluno sabe do que eu estou falando também, né? De você estar aqui numa pequena ponta da cidade, você está apenas dentro de casa. Dentro de casa. Quando você vai abre a porta, você vai visualizar que você estava o tempo todo aqui dentro de casa e que tudo isso aqui de lado de fora é seu território para você percorrer, para você encontrar uma ida, né? Para você ir, para você andar, para você passar por ele. E tudo isso informado nos deu essa informação de 50%, apenas daqui. Então, tá, vamos lá. Quando ele me deu essa informação que eu consegui visualizar, eu vou vender. Vender aonde? Vendeu nesse teste? Vendi. Vendeu nesse, ele foi, fechou assim, mas está debaixo daqui? Continua, porque se trata de 1 minuto e a gente quer uma continuidade aqui pelo 3 também, ou pelo 5, tá bom? Chegou lá como alvo no gatilho, no último rompimento, depois que fez essa estruturação de topo. Observe. Foi lá, fez isso aqui, ó, né? E buscou aqui. Tá, devo sair, devo comprar, devo fazer o quê? Deu alvo, esse alvo para você, você vai fazer o quê? Aí você decide. Se você entrou aqui e você quer pegar toda a pernada, você vai saber que aí isso aqui é um teste de rompimento e não é o lugar da sua pernada toda geral. Porque agora eu vou explicar ele ampliando, né? E essa ampliação você vai visualizar o seguinte, né? Ó, então, vou testar aqui, ó. Tá vendo? O último rompimento aqui embaixo. Essa mesma visualização que você vai ver agora, para a continuidade de baixo, você vai estar vinculada com esse movimento de 1 minuto aqui que eu expliquei todinho, ó. Veio para baixo, tentou continuar, aí ficou debaixo novamente, bateu aqui e desceu, certo? Agora vamos aqui, né? Isso aqui tudo para mim ainda é um início, né? Um começo da falha de topo, um começo de uma reversão. Aí vamos lá para a pernada. Aí ele chega aqui, né? Do gatilho, que ele fez rompimento aquela hora, porque aqui, ó, esse movimento que ele bateu aqui. Observe isso aqui, gente. Eu já expliquei isso aqui uma vez com um amigo, um aluno também, e aí depois ele achou interessante e gostou da movimentação e disse, nossa, Cris, obrigada, porque eu precisava muito disso aí. Olha aqui. Isso aqui é o último rompimento, né? Que é o último rompimento, e de onde o preço saiu quando estava com esse movimento de baixo, foi daqui, tá? Porque quando está assim, ó, você quer que o preço feche acima dele aqui, né? Lembra disso, tá? Aí, quando eu quero que ele feche aqui acima, ele vai e fecha acima. E fechou até acima lá disso aqui tudo. Então, eu sei que ele partiu daqui. Foi aqui que ele iniciou o rompimento, ó. Tá vendo? Talvez vocês não tenham visualizado isso, tá? Quando foi daí que ele fez rompimento, você tem esse ponto aí como vir testar, ok? Acho que a Ariel também já explicou muito isso para você, e fica atento a isso, e aí é o formato que você passar aqui para você visualizar. Beleza. O primeiro ponto foi a mesma coisa, ó. Quando ele fez teste aqui, que recolheu, você vai saber o quê? O que você vai saber?
Gente, se bateu aqui e recolheu, eu sei que ele pode me levar até o fundo e ele rompeu, ó. Isso aqui não era aquele suporte que eu expliquei, fiquei explicando até agora? Então, ali é o ponto do teste, né? Por que ponto de teste? Porque isso aqui, se aqui vira um suporte para mim também, ele vai tentar me levar até lá. Ups, Cristo, ele não me levou até lá, nesse fechamento, nesse lugar que você está falando. Ele só levou no ponto do pavio, ó, aqui, levou até a ponta do pavio e desceu. Justo, justamente. Esse formato aqui não fez fechamento batendo aqui e, com esse, ou esse aqui não bateu lá nesse fundo, beleza. Não é você que vai obrigar ele a bater. Ele fechou assim, não quis bater, beleza. Você sabe ainda que nossa força vendedora ainda está tentando chegar aqui nesse último rompimento, né? Chegou lá, né? Tá vendo? Aquilo que eu quero que vocês vejam, chegou lá, né? Pegou, bateu aqui no último rompimento. Deixa eu deixar aqui. Ó, chegou lá, bateu, aí sim, apareceu uma força de compra, Cris. Tá, se apareceu, começou a fechar acima disso aqui, a gente tem esse teste lá, no lugar que eu falei para vocês. Aqui não aconteceu, ele deu uma sequência de baixo. Aqui ele me deu uma falha dentro da região. Você está vendo que esse candle aqui tem força compradora, tá? Aí, quando ele fechou assim, ó, né? Acima desse suporte, e aqui virou suporte, ó. Que é suporte. Tá vendo que ele estruturou aqui também, ó? Que fez esse pullback aqui, desceu. Quando ele fez, que fez em formato do 42, o que ele vai fazer? Ah, eu tenho o que eu tenho de informação para cima. Eu tenho essa informação que o preço vai lá testar esse fundo que era suporte, que agora virou resistência. Aqui tudo isso foi uma informação, e essa outra informação aqui é que após ele fazer uma força compradora, ele vai lá testar esse fundo rompido. Agora eu vou ampliar uma coisa para vocês. Eu estou aqui esperando que ele me dê uma informação e uma confirmação de uma falha de topo, de uma reversão. Lógico que eu estou. Por quê? Porque a partir daqui, que ele apenas veio testar esse rompimento, né? Que ele fez essa retração ampla. Pode ver, ó. Eu vou mostrar outra coisa, de outra forma para vocês verem aqui. Espera aí. Vamos lá, para você ver. Eu tenho essa informação aqui, ó. Toda aquela informação desse quadrado, desse retângulo que eu fiz aqui, ó, que fez a caixinha, era tudo para voltar nos 50%. Lembra, gente? Ó, fica bonitinho para vocês aqui, ó. Subiu, fez um topinho mais baixo, isso aqui tem outro, né? Daquele formato do minuto. Jogou para o meu 50%. Ah, testou só o rompimento do gatilho aqui, ó, do candle. E aí, eu tô louquinha para que ele... Aqui eu entrei comprado, porque, né, gente, não esquece que estamos vendo do lado da compra. Lembra que o momento atual não era a força compradora? Lembra que o tempo todo eu falei? Certo? Certo. E agora a gente pegou uma reversão iniciada para vir nos 50%. E agora vamos lá, o que é a minha reversão mais ampla, minha confirmação de reversão por uma região para vir buscar rompimento de fundo, Cris? Isso tudo aqui, ó. Vamos lá, agora vamos trabalhar esse ponto aqui. Ele subiu, bateu no fundo rompido, certo? Só que você e o Mariela, brincadeira, gente, está querendo que ele faça isso aqui, ó. Não é? Não voltou só uma retração de 50% aqui dessa pernada de alta aqui, a partir desse gatilho aqui? A gente não tá querendo que ele respeite esses 50%, porque aqui eu sei, lembre-se, né, que eu já estou ampliando. Eu sei que aqui é o 50% de alta e esse candle aqui ficou bonito, querendo levar até lá para cima. Aí eu aceito esse pullback aqui de compra, né? Mas não quero que ele volte à venda. Por quê? Porque eu quero a onda assim. Bora lá, eu vou fazer bonitinho para vocês. Vocês querem essa onda aqui, ó. Né? Vou fazer aqui bonitinho, ó. Pá. Fiz esse movimento de baixa aqui, ó. Tá vendo? A onda foi a 1, né?
aí fez um topo mais baixo e veio buscar 50%. Aí aqui o trader está querendo que faça isso aqui, ó. Tá beleza? É isso. Por quê? Estou falando totalmente de baixa, mas eu estou na minha pernada de alta, eu estou em um movimento de alta. Então, o trade, quando chega nesse 50%, nesse movimento aqui, que é isso aqui. Agora eu vou falar uma verdade uma verdade não visualizada, geralmente pela maioria, que é a minha falha de topo iniciada, quando chega nessa região para confirmar uma alta, ele nega, ele falha, ele dá a informação que não vai mais subir. Por isso que a gente já tem uma fibra menor aqui. Olha, essa aqui é a ampla, bora lá. Subiu, desceu, 50%. A nossa intenção é que ele faça isso, né? Agora, eu vou puxar a fibra para cá, para esse fundo que formou, que deu força vendedora, para vocês visualizar, né? Botar aqui uma cor legal, para você visualizar que ele fez isso aqui. Ó, bateu, chegou no suporte que é 50% comprador, bateu no fundo rompido, e esse ponto aqui, ó, esses dois pontos aqui, ele vai e nos dar uma falha com o candle fechando abaixo, que é esse vermelho aqui. Esse aqui, tá? Aí, o que acontece? Olha aqui onde eu tô, ó. Candle de força e confirmação da baixa. Por quê? Porque, porque visualizando, vindo com a força compradora, a gente está com essa intenção que vai subir. Mas vindo com a força vendedora, a gente tem a intenção de que vai descer. Aí, quando chega aqui, que todo mundo se perde, vou tirar esse, vou ver se eu consigo apagar. Bora lá. Quando chega nesse ponto que todo mundo confunde o movimento, né? Então, o que acontece aqui? Região de compra, Cris, porque eu ainda corro o risco dele só fazer essa onda e ir embora. Aí tá, comprei nesse, não foi. Comprei nesse, não foi. Comprei nesse, também não foi. E comprei nesse aqui. Ele foi lá, mas não fechou assim. Mas, gente, fica atento nesse gatilho aqui, ó. Esse aqui é o fundo interessado para gente, né? Para ele ficar, ele não ficou aqui em cima, para bater e era para ter feito isso aqui, aí ele veio testar a mínima. Tudo bem, ainda tem a força compradora aqui atual, ó, né? Então, aqui estruturou esse suporte, beleza. Você comprou nesse? Comprei, Cris, ele deu informação que ele ia subir, porque os outros dois não desceu, e tá. Beleza. Não foi, ou você já comprou já mais tarde um pouco, nesse 49, beleza. Ah, ele fez pullback aqui, Cris, ó. Pá, bateu aqui. Aí eu ainda esperei ele ir embora. Pá, ele rompeu. Gente, observa isso aqui, ó. Vou resumir aqui para vocês. Para você. Observe esse gatilho aqui. Observe este fundo aqui, né? Que quando ele fez esse formato, que deveria nos dar um fechamento após essa segurada aqui, ó, nos dar um fechamento para cima, confirmando uma possibilidade de alta, ele veio e ficou abaixo dos 50% da venda novamente. Aí eu vou te dizer, venda ou compra? Venda, gente. Por quê? Vamos fazer as possíveis confluências de reversão? Vamos embora? Vamos embora. Primeiro, início da falha. Segundo, o pullback da compra debaixo de um fundo, de uma falha que ele iniciou. Beleza? Terceiro, veio no suporte novamente, não rompeu de primeira o fundo, certo? Porém, nos candle de decisão, ficou abaixo de quê? Abaixo do candle de força, certo? Beleza. A partir daí, nós vamos pegar as nossas possíveis confluências, né? Se você não veio daqui, porque aqui também, aqui, ó, um ponto de venda, se você não veio daí,
Se você não veio vendido daqui, por isso que eu estou falando, de cada ponto. Ó. Aqui é um ponto, aqui é o outro ponto, né? Se você não veio vendido de lá, você está querendo ir comprado. Lógico, vocês estão vendo 2 pontos. Se você está querendo ir comprado, isso aqui não confirmou movimento comprador. Então, o que acontece? Ele me confirma que quer reverter. Até onde? Até se ele já veio testar os 50%. Falhou o topo, já veio testar os 50%. É aqui, na quebra de caixinha de alta possível, não subiu, ele vai vir testar os rompimentos novamente, que seria esse daqui, ó, tá vendo? Pô? Bateu lá, desceu, né? Aqui, ó, o gatilho que deu a alta, ó, aquele que a gente botou ali no fundo dele, ó, que deu a alta, testou, bateu aonde? No fundo rompido, desceu, aí vem testar acho, deixa eu ver aqui se isso aqui é o candle de abertura. Vou puxar para cima aqui. Isso. Aí veio testar o candle da abertura do dia, ó, que é tentar romper ele, ó. Primeiro aqui, né? Onde está o nosso gatilho, ele veio e segurou, ó, para você ver que ele não, do mesmo formato que foi aqui, ó, quando ele fez suporte aqui em cima, ó, ele não fez uma sequência de alta, ficou de baixo, ó, se você puxar a linha para cá, ó. Então, a partir desse ponto aqui, ó, esse outro pullback não é aquela mesma, praticamente a mesma informação que ele foi testar um fundo lá, né, gente? Deixa eu botar aqui na linha escura. A mesma informação aqui, ó, quando ele veio e testou aqui de baixo, ficou, aqui não é a mesma situação quando ele estruturou o suporte, que ele foi lá, bateu no fundo para descer. Então, quando foi assim, aqui ainda está a minha força vendedora, aqui iniciou uma reversão, início. Essa outra movimentação aqui, ó, que bate aqui, que não passa desse gatilho, desse candle de força, ele está me confirmando toda a reversão. Certo, gente? Ficou, no meio do caminho ficou um pouco complicado, porque aí você vai ter que expandir. Ah, por que você não mostra lá no minuto esse movimento geral aqui? Aqui é o início. Cá para essa região aqui, ó, você vai ter que fazer a mesma leitura de candle. Aqui é o fundo que você tem que ficar preocupado que ele vai testar e não rompa. E os movimentos sequencial depois, ó. Ó, quando ele não fica aqui, já nas pontas de pavios aqui, ó. Bate lá, desce nos gatilhos, ó, né? Vou puxar mais para cá. Aí depois aqui, ó, essa zoninha, essa zona nos dá, vamos lá, nos dá o aquela movimentação que eu falei, ó, fica debaixo de uma estrutura de resistência, ó. Estrutura de resistência. Você pode enquadrar aqui, né? Ó, você enquadra lá e você vai perceber que se trata dessa região aqui, que é o que eu estou falando para vocês, ou para você, né? Que é o ponto que ele fez o movimento de baixa, né? Ó, ele vai lá testar e fica com o corpo cá para baixo, que significa que bem aqui, ó, estruturando, bem aqui é o nosso pequeno de força, ele tanto é resistência como suporte, e quando não segura como suporte, você observa que ficou abaixo aqui, ó, né? A compra fez isso e não aconteceu. Aí ela faz isso aqui e fica debaixo. Aí todo o movimento comprador que bateu aqui não rompeu esse nível aqui, ó. Nível micro, tá, gente? É nível entre 3 e 1. Aí ele não rompeu isso aqui, ó. Tá? Aí eu não posso dizer assim, ah, mas se ele tiver rompido, se tiver rompido é outra coisa, gente, né? Se tiver rompido, ele fecha verdinho lá para cima, e aí você vai ter a outra movimentação. Isso aqui é um dos formatos, né? Então, você vai ver que depois que sai da caixa menor, ele amplia o movimento, quebra a intenção de alta aqui, nesse ponto, e mais uma vez, né?
mais uma vez, confirma a intenção de romper fundo, tá? O fundo atual, que foi a abertura aqui desse candle. Então, é isso, gente. Espero que tenha gostado, que pegue essa visualização e faça ali bastante teste com ele. Pega a leitura de candle a candle, que é muito interessante, que é muito importante. É um operacional top, perfeito, para que vocês usem entre o fractal e o movimento amplo, né? Que vocês façam essas pré-análises, essas pré-visualizações, essas possibilidades de candle a candle, porque fica mais, né, mais, com mais possibilidade de você executar seus trades, né? Então, a Gris, entrei comprado também aqui, aguardei esse aqui. Aí, quando ele fechou abaixo, eu entendi, eu percebi que não ia ficar legal. Aí você estava com acompanhamento aqui do 1, né? Aí você, né, pegou esses pontos, esses pontos aqui, tentou ir com ele fez aquele mesmo padrãozinho lá, né? Naquela hora, lá, aquele movimento que eu mostrei lá, e você já percebeu que não deu certo o movimento altista, né? Aí aqui, desses pontos aqui, ó, que a pessoa às vezes visualiza e não tem coragem de clicar, você vai pegar o rompimento. Olha, gente, eu não estou falando que todo suporte você deve pegar o rompimento de fundo. Cuidado, você pode estar confundindo aí as ideias. Eu só estou falando que depois daquele movimento ali que você sai da compra, não deu certo, você tem ainda uma possibilidade de virar a mão por aqui, vender para ele fazer o rompimento de fundo, mas é pelo contexto atual. Não vá confundir depois que toda vez que fazer isso aqui, você pegar e vender ser estopado. É porque depois de tudo isso aqui, depois de toda a tentativa de subir, né, ele falhou, realmente, depois que ele fez o teste lá, falhou. Aí sim, ele começou a nos dar a intenção que ele vai romper fundo junto com todo o restante do contexto, tá beleza? Junto com todo o restante da intenção do preço. Aí você consegue pular nele aqui pelo 1 minuto também, e deixar o stop fica curto, né? O espaço fica curto, aí você vai embora com ele até o próximo alvo. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo, né? Curte, compartilhe com os amigos. Isso aí é uma deixa para vocês entre o início da falha e a confirmação da falha, para uma grande reversão, um movimento mais amplo de reversão da pernada atual, da circunstância atual, né? E, e que você consiga observar. Aí, quando eu estava lá falando que era só depois que confirmava, às vezes, falei bastante isso aqui, nessa movimentação todinha aqui para cá, aí você já vai conseguir pegar aqui nessa situação aqui embaixo, aqui, ó, um movimento já lá no 9 minutos, lá no 15, lá no 10, entendeu, gente? Que aqui tudo iniciou assim de 1 a 3, e depois ele vai ampliando lá para o 9, para o 10, para o 15, para quem usa esses outros tempos, né? Como eu uso 1, 3 e 9 do operacional, do meu operacional, aí, nessa mesma situação, você vai ver que aqui já amplia lá do 9, 10, 15, até chegar no 30, até fazer uma confirmação pelo 30 aí, beleza? Aqui é só pelo fractal mesmo, tá? Então, espero que tenha gostado, compartilhe, dá o like, dá um feedback legal aí, para dar um apoio para a gente, e conto com vocês, e até mais!